Boa tarde, meu nome é Cristiane, eu sou aluna do estágio 3. Eu vou falar aqui sobre espaços formais e não formais, né? Os espaços formais são a sala de aula, certo? Aí se remete à pedagogia, os professores, o plano de aulas. E eu vou falar sobre aquele vídeo Roda de Conversas, que eu fiz algumas anotações, que foi feito com uma doutora em filosofia, um doutor em neuroanatomia, um filósofo, e tudo foi a educação em base com as biologias de aprendizagem. A doutora de biologia falou que a interação antes tem que ser feita com os professores, porque eles têm que interagir para formular antes de visitar os espaços não formais, que no caso museus, praças, é, fábricas, outros ambientes que não são a sala de aula, que os formais são a sala de aula, os não formais espaços para aprendizagem, seria aqui como ela deu exemplo, museus. Os museus são espaços não formais. Então, museus, antes de você ir visitar, para não fazer tipo, uma visita, para você ser tipo uma aula expositiva, então você tem que ter, para ter interação dos alunos, a motivação, para desenvolver a atividade sensorial no cérebro deles, porque quando você conhece algum local, quando você sente o cheiro, ali você está aprendendo. Então o aluno, antes da interação formada pelos professores, ele vai ter interação com os seus próprios amigos, ele vai aprender, ele vai perguntar, ele vai querer saber o que é. Depois de tudo aquilo, o professor fez todo o planejamento, ele vai debater em sala de aula, ele vai pesquisar. Se o aluno aprendeu mesmo, então ele vai com aquela atenção que ele teve, com a interação que ele teve, com a motivação que teve do professor, ele vai perguntar, ele vai questionar, ele vai querer saber tudo que ele aprendeu. Durante o próprio passeio, aqui tem uma parte que fala: o indivíduo interage com os outros, fazendo perguntas e estimulação sensorial rica para mobilização do sistema nervoso, certo? Desencadeando em ação, ativando o cérebro ou os espaços formais são vistos como uma quer dizer, tem que ser visto como uma prévia, tudo tem que ser feito com prévia, como já informei. Aí tem o texto também de Libânio, que ele fala que a sociedade atual é eminentemente pedagógica. Ela ela quer aprender, certo? Nós vivemos em uma sociedade que está sempre em comunicação, precisa se desenvolver, precisa aprender. Praticamente todos nós que separamos, nós temos uma sociedade, nós temos a escola, certo? A pedagogia é o campo de conhecimento que se ocupa do estudo sistemático. Então, a escola é um campo formal sistemático. Ele tem um plano de projeto pedagógico, é tudo sistematizado dentro da escola. Os espaços não formais também é uma área de conhecimento, só que não é sistemático como a escola, certo? No caso, ocupa, aqui eu tô falando, que a pedagogia é o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação, no ato educativo, da prática educativa como campo, como componente integrante da atividade humana, como fato da vida social, certo? Inerente ao conjunto dos processos sociais. A educação está voltada a processos de comunicação, como já falei, interação, pelos quais os membros, isso aqui é tudo de Libânio, de uma sociedade assimilam saberes, habilidades, técnicas, atitudes, valores existentes em seu meio, culturalmente organizado, e com isso ganham um patamar necessário para produzir saberes, técnicas, valores. A interação, a comunicação, tudo gera o conhecimento, certo? Tudo é gerado pelo conhecimento. Aí aqui tem uma parte como eu já falei, do Libânio. Aí tem aqui, ó, na escola, a escola ela é disciplinarizada, temos as disciplinas, o currículo, certo? A relação formal, nós temos a relação formal, que é da escola, a informal, né, que é em casa, em casa aprendemos. A escola
Quando nascemos, aprendemos. Temos quando o bebê nasce, ele aprende com os pais, então ele está aprendendo. E tem os espaços não formais, né? Que é museus, tudo que você aprende, tudo que tem o desenvolvimento, a comunicação, o entendimento que o seu cérebro ele vai querer aprender, vai estimular, é a estimulação do desenvolvimento da comunicação e da aprendizagem. Muito obrigada.